De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho, entre outros assuntos, de imigração, de nacionalidade italiana aí, não é? Isso mesmo, aqui na isso. companhia com o Leonardo. Gratidão pela participação conosco. Eu Boa que tarde. agradeço pelo convite. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre cidadania italiana. Muitas pessoas aqui na cidade de Batatais, principalmente aqui na região, por conta das plantações de café que haviam no final do século XIX e no começo do século XX, havia muita imigração italiana e, consequentemente, há muitos descendentes de italianos aqui em Batatais e na região. E estamos aqui para ajudá-los a reconhecer a cidadania italiana que vocês têm direito. Muito bom. A gente tem vários mitos ou histórias ao redor aí da cidadania, não é? Sim, sim. Primeiro um deles, né? Para que ter cidadania? Né? Quais são as vantagens de quem tem a cidadania? Bom, a cidadania italiana traz enormes benefícios, e principalmente para filhos menores de idade. Então, assim, você pai ou você avô com cidadania italiana pode morar, trabalhar, estudar em qualquer país da União Europeia, pode entrar nos Estados Unidos sem visto, enfim, pode ter maior liberdade geográfica e também financeira, porque o euro ele é mais valorizado do que o real, e lá você trabalha, recebe em euro, e comparado com os salários daqui, você recebe muito mais em reais. Também uma questão que muitas pessoas colocam, não é a questão de mesmo para uma viagem, né? Hoje com a União Europeia, Sim, etc., você ter um passaporte te dá acesso a todos os países da União Europeia sem tanta burocracia, sem Exatamente, visto, sim, etc. sim. Além de todos esses benefícios de liberdade geográfica, de morar, trabalhar em qualquer país da União Europeia, você também pode entrar livremente nos países europeus para fazer uma viagem. Vocês entram na fila dos europeus com a cidadania italiana. Também é bacana a gente pensar hoje, né? Você coloca a possibilidade profissional e etc. A gente fala também da questão turística, e a Natália coloca uma outra questão que é também da questão do estudo, né? Sim, Muitas vezes sim. as pessoas têm aí uma facilidade, um extra para uma pós, uma especialização lá fora. Exatamente. Tanto para filho menor quanto para os pais poder estudar na União Europeia. Por exemplo, para o filho menor, a possibilidade futura de fazer uma faculdade ou estudar também no ensino médio nos países da União Europeia, principalmente em Portugal, que a língua é mais facilitada. Agora, maiores de idade pode sim fazer uma pós, pode fazer um mestrado. As taxas são muito menores para cidadãos europeus. No caso, com a cidadania italiana, isso é permitido. Então, sim, é muito facilitado e é muito benéfico. Interessante, não é? Quando a gente pensa nessa questão, né, da ancestralidade, da opção aí específica de poder retornar a essas origens. Muitas pessoas não têm o conhecimento da origem, né? Meu bisavô veio de lá, etc. e tal, mas com a pesquisa para se fazer todo o trâmite, às vezes até se surpreende com as informações, né? Tinha informação equivocada de localidade. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, sim. A pesquisa genealógica, ela, assim, eu comecei a fazer as pesquisas pela emoção, porque eu via documentado os registros dos meus tetravós e eu ficava emocionado. Então eu peguei essa minha emoção para transferir para as outras pessoas. E é extremamente comovente quando eu entrego uma pesquisa pronta, ver a emoção da pessoa, descobrindo histórias sobre os antepassados, sobre os tetravós, sobre os pais dos tetravós. Isso é possível com a pesquisa genealógica que nós fazemos. E, consequentemente, a partir da pesquisa, a gente pode sim entrar com o processo de cidadania italiana, emitindo as certidões necessárias para o processo. E é importante destacar isso, né? Sem a pesquisa não existe cidadania, né? Tem que ter toda a pesquisa documentada e bonitinha para que exista a comprovação. Os documentos que nós utilizamos para o processo de cidadania italiana são a certidão de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até os requerentes. Então, assim, certidão de nascimento do casamento e óbito do bisavô, certidão de nascimento, casamento e óbito do avô, nascimento e casamento dos pais e nascimento do requerente. Perfeito.
E essa estrutura aí, né, de origem, né? Até que ponto eu posso ir, né? Até bisavô, até avô, trisavô, como é que funciona? Então, qual que é o grande benefício da cidadania italiana, e somente a cidadania italiana? Gerações ilimitadas. Eu posso pegar a cidadania... Exatamente. O seu tetravô pode ser cidadão italiano. Foi cidadão italiano, você pode ter o direito à cidadania. A gente só precisa comprovar o seu vínculo com algum italiano antepassado. Muito bom. E é bacana também quando a gente começa a pensar nos registros, nessa origem e tudo mais, porque existem registros, por exemplo, que são da igreja, não é? Sim, sim. A gente pensa hoje na questão só cartorial, etc., mas existia também isso, né, de registros de batismo, etc., que são a fonte de ligação. Sim, o registro civil italiano começou a partir de 1870. Então, qualquer registro antes de 1870 é da igreja, os registros de batismo. Então, a gente faz a pesquisa genealógica, vê se o italiano nasceu antes ou depois de 1870. Se foi antes, a gente entra em contato com as igrejas que são suspeitas de que haja o batismo para a emissão dele. No caso aqui do Brasil, o registro civil começou a partir de 1889. E antes disso também a gente utiliza o batismo brasileiro para comprovar a linhagem italiana, para fazer a cidadania italiana. A Mariana aqui, não é, diz que sempre teve interesse nessa questão da origem, etc., mas esbarrava justamente aí, não é, que o trisavô aí, não é de antes de 1870 e tinha justamente essa dificuldade porque sabe a região, mas você tem que pesquisar igreja por igreja da região. Sim, tem que pesquisar igreja por igreja, mas com a nossa equipe de pesquisadores, isso é possível sim, Mariana. É só a gente fazer uma pesquisa aprofundada, com eficiência, e nós encontramos. O Caio aqui também, né, coloca que muitas vezes se tem o registro do familiar, etc., mas da saída dele da Itália. Né? Muita gente é isso, não saiu da cidade tal, mas saiu do Porto X, sim. né? O que não quer dizer que seja a origem do sujeito. Exatamente. Nós atualmente tem o portal INSE, que é o do Museu Imigrante, que a gente consegue esses registros de imigração, mas eles ajudam muito porque esses registros imigratórios contêm o nome da família toda. Então, com os nomes dos pais do italiano, dos filhos do italiano, da esposa do italiano, a gente consegue, a partir desses dados, fazer uma pesquisa aprofundada nas regiões italianas para achar o registro de nascimento. Ludmila, com uma questão aqui interessante, não é? Que é a questão de pequenas mudanças em sobrenome, etc., né? Quando o sujeito deu entrada no país, ou depois no registro dos filhos. Tinha muita questão da sonoridade do italiano que o brasileiro entendia de outro jeito. Exatamente, isso. É por isso que a gente tem uma coisa rara no Brasil, a gente tem Paula e Paola. Sim. Que é tudo Paula, né? Tudo Paula, sim. Mas a grafia aí deu uma sonoridade diferente. Mas que acaba complicando o processo. Como é que se alinha isso, já que uma letra ou alguma coisa diferente no sobrenome? Bom, vamos lá. Para o processo judicial que nós fazemos de cidadania italiana, a gente faz uma análise muito detalhada das certidões que serão enviadas para a Itália, e a gente analisa exatamente isso, para ver se tem divergências, erros de sobrenome, de nome, de data de nascimento, de data de casamento, de data de óbito, demais erros de grafia que estão presentes nas certidões. E assim, o processo judicial ele é mais flexível no quesito retificar as certidões. Então assim, a gente analisa, vê se é um erro grave ou um erro leve. Quais são os erros leves? O italiano chamava Giuseppe, veio para o Brasil, virou José. Isso é considerado um erro leve e a gente opta por não retificar o registro. Agora, o nome dele era Giuseppe Antônio Boldrin, que é o meu sobrenome. Aí aqui mudou para Antônio Balduin. Perceba que houve uma grande divergência de nome e sobrenome. Aí a gente opta pela retificação para deixar tudo certinho para apresentar para o tribunal para fazer o processo de cidadania italiana. Aí retifica aqui essa documentação para mandar para lá. Retifica aqui primeiro.
Perfeito. E aí tem que ter entrada em cartório, tudo justificando essa retificação, mostrando que foi um erro. Existem dois processos de retificação, o extrajudicial e o judicial. O extrajudicial, a gente apresenta a documentação no cartório. Retificações mais simples são aceitas. Agora, retificações mais complexas, que envolvem uma decisão judicial, realmente, a gente entra com pedido pelo fórum. Perfeito. E também tem uma questão, né? Quanto mais probleminhas, mais atrasa aí todo esse processo. Exatamente. Então, assim, por isso que a análise é tão importante antes de dar entrada no tribunal. A gente soma os conjuntos também, por exemplo, certidões com um conjunto de erros leves. A gente costuma retificar também, porque não é um erro leve apenas, são vários. Então, é bom sempre retificar esse conjunto de erros leves para ter uma maior segurança no processo de vocês. Luiz, a minha origem italiana é por parte de mãe. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, tudo bem? Tudo bem. Você não precisa ter o sobrenome do seu antepassado italiano. Nós precisamos somente comprovar o seu vínculo com ele através das certidões. Agora, tem muitos mitos também a respeito da cidadania italiana. É sobre mãe passar a cidadania italiana, a mulher passar a cidadania italiana. Passa sim. Nós precisamos somente perguntar se o filho da primeira mulher da linhagem nasceu antes ou depois de 1948. Se o filho nasceu antes de 1948, é pela linha materna, que nós fazemos o processo judicial, é um processo diferente. Agora, se o filho nasceu depois de 1948, é pela linha paterna, mesmo sendo de origem materna. Daí a gente entra com o processo contra fila consular. São dois processos diferentes, mas bem similares. Muito bom. O José Renato aqui, quem tem origem pelos dois lados, facilita? Pai e mãe com origem? Bom, é indiferente, porque a gente vai optar uma via. A gente pode escolher a mais fácil. A que tem menos erro, a que Exatamente. é mais fácil, que achou os documentos Isso mais mesmo. fáceis. A gente pode analisar as duas famílias e ver qual que é a melhor para fazer o processo. Muito bom. Tirando a questão burocrática aí do levantamento do documento, o Gilberto colocando aqui, né? Falam muito que você tem que residir um período lá para sair essa cidadania. É fato? Como é que funciona isso? Bom, esse que o nosso colega está falando é o processo via administrativo morando na Itália. É um processo diferente que nós fazemos. O processo que nós fazemos não precisa sair do Brasil, só que ele tem um tempo maior de conclusão, que seriam de 7 meses a 2 anos. O processo administrativo ele é mais rápido. Ele é concluído em torno de 3 meses, 6 meses, mas tem a desvantagem que precisa se mudar para a Itália, precisa fixar residência num comune, que é uma cidade italiana. Mas o processo que nós fazemos não precisa sair do Brasil e nós cuidamos de tudo. Muito bom. E é interessante pensar e entender esse procedimento, né? Porque para muitas pessoas, não, o processo só sai se eu for morar lá. Isso, sim. Né? Não é uma obrigação aí. Isso, o processo via judicial que nós fazemos, você não precisa sair do Brasil. Você pode ficar aqui trabalhando tranquilo e nós cuidamos de todo o processo. Eu gosto até de falar que a burocracia é por nossa conta e você recebe a cidadania italiana logo depois. Perfeito. E quando você fala nós, é porque você tem uma rede de parceiros que auxilia nisso, inclusive lá na Itália. Sim. Nós temos colaboradores, advogados italianos, brasileiros, equipe de pesquisadores. Aqui no Brasil também, nós contamos com a agência de viagem Paula Tour, que cuida das partes de passagens aéreas para a Itália e também compra de euro. Então, a gente sim possui uma estrutura para facilitar o processo de vocês e ter uma maior segurança. E aí, quando a gente fala nessa parte da Itália aí, né, da viagem, etc., que a Paula auxilia, muitas vezes é nesse conceito, né? Não, quero acelerar, vou lá, residir exatamente. e tal, faz esse meio de campo. E também para pagamento de custos lá, né? Tem que fazer essa compra de euros, como é que se faz esse trâmite financeiro para custear a parte burocrática lá? Ou não existe? A gente faz tudo via... Para o processo judicial, a gente vocês fazem o pagamento em reais para a conta brasileira da Imigrato.
e nós repassamos também para os advogados, em euro, tudo tranquilo. Agora, para o processo via administrativo, aí vocês precisam ir lá na agência Paulatur e comprar os euros para custear todos os aluguéis, alimentação e lazer que vocês terão na Itália. Perfeito. E você faz esse meio de campo também de achar a localidade, etc., para locação, para se criar uma residência lá nesse período de transição. Sim, nós auxiliamos. Perfeito. Porque é isso, né? Não é uma viagem para regularização, né? Isso. Você acaba tendo que, entre aspas, residir mesmo, né? É a locação de um imóvel, não de um quarto de hotel, tem todos uns pré-requisitos. Sim. Nós auxiliamos tudo isso, desde da pesquisa até o passaporte italiano. Quando se pensa, né, na questão que a gente falava aí dos probleminhas, dos erros com sobrenome, etc., é o que a Michele coloca aqui também, não é? Que a família também teve essa problemática aí, né? E que eles encontram, eles estão na quarta geração. A cada geração tem um erro, né? E infelizmente, dependendo do sobrenome, isso é muito comum. Sim. Bom, como você havia falado, antigamente os cartórios eles não tinham a modernidade que tem hoje, sabe, de pedir os registros. E até mesmo quando pediam, talvez os registros que eles apresentavam eram registros com erros. Então, sim, era muito comum naquela época ter variações de sobrenome por causa da pronúncia do italiano e o entendimento do cartorário. Então, é muito comum, sim, mas é possível a retificação. Então, a gente pode retificar essas certidões para você sem problema nenhum. Perfeito. Quando a gente pensa, né, na questão dos registros do Brasil, né, a hospedaria do imigrante ainda é a grande fonte? Quais são as fontes locais aqui? Bom, atualmente o maior portal de pesquisas genealógicas é o Family Search, que muitas pessoas usam para criar árvores genealógicas e nós também usamos para criação de árvores genealógicas e também de pesquisa. Agora, portais mais aprofundados teria o Antenati, que é um portal italiano de pesquisa de registro, que tem vários documentos italianos lá dos comunes para pesquisar. Tem também o portal Dal Porto al Mundo, que é o portal semelhante à hospedaria dos imigrantes, só que falam dos registros imigratórios também da Argentina. Então, assim, e também dos Estados Unidos. Então, é um portal maior de pesquisa. E são esses que assim, todo mundo pode usar. Agora, pesquisas mais aprofundadas, nós contatamos os comunes lá na Itália, com a nossa equipe de pesquisadores, nós contatamos os cartórios aqui do Brasil e fazemos uma pesquisa muito mais aprofundada do que nos portais que vocês podem acessar. Muito bom. Ivan, com uma questão também interessante, né? Hoje a gente tem uma outra ferramenta que são os chamados testes de ancestralidade, os genéticos. Sim. Aí ele pergunta se isso tem valor enquanto documentação, se isso pode ajudar no processo. Bom, o teste de DNA para saber a ancestralidade, ele é um teste muito legal para ver as porcentagens de ancestralidade que você tem, ou, por exemplo, os 25% italiano, 25% alemão, esse teste é muito bacana. Mas nós não usamos ele para pesquisa genealógica. É a forma mais eficaz de pesquisar subindo as gerações. Então, assim, a gente pega a sua certidão de nascimento, aí depois a certidão de nascimento do seu pai, que vai ter os nomes dos avós dele. Aí a gente pega o nascimento do seu avô, que vai ter os avós dele, né, registrados, e vai subindo, até a gente encontrar o italiano para fazer o processo de cidadania italiana. Até porque quando a gente pensa a própria história da Itália, né, você tem um período histórico muito conturbado. Quando a gente pensa a Itália enquanto país europeu, é um país jovem. Né? Sim. Então você teve também muita imigração e muitos povos por um período lá, então às vezes na ancestralidade isso aparece muito pouco, né? Sim. Vai aparecer uma ancestralidade europeia muito maior. Exatamente. Né? Mas documentalmente você consegue provar. Sim, documentalmente a gente consegue a documentação necessária para comprovar o seu vínculo com a Itália de fato e consequentemente a cidadania italiana vem. Muito bom.
Também aqui, Michel, parabenizando aqui pelo trabalho e pelas ações. Aí ele perguntando, né, você estava falando da questão do tempo, não é, de um processo. Né? Aí ele pergunta se esse teto aí de 2 anos envolve a parte de pesquisa ou não. Depois da documentação pronta é que a gente tem que aguardar aí esse período. Então, o prazo de 7 meses a 2 anos, ele é a partir do protocolo do processo. Esse é o tempo que leva para o juiz marcar a sentença, para julgar a sentença, para sair a certidão de trânsito em julgado, que a gente fala, que é o trâmite depois da sentença. Agora, o tempo para organizar a documentação é muito variado. A gente pode organizar a documentação em 2 meses ou, se precisar de uma pesquisa aprofundada, em até 3, 6 meses. Já vi passes com um pouco mais de 8 meses. Mas a gente sempre está disposto a diminuir esse tempo para o cliente. Então a gente se esforça muito para que vocês não fiquem esperando tanto. Pedro também aqui parabenizando e questionando a respeito da questão da validade desse processo, né? É cidadão italiano, não tem retrocesso aí. Sim, a cidadania italiana é vitalícia, não tem validade. Não tem que ficar renovando. E um daqueles benefícios é passar para as próximas gerações. Então, assim, seu filho vai ter cidadania italiana, seu neto vai ter cidadania italiana, dificilmente ela vai se perder no futuro da sua família. Então, isso é muito bacana. E entra também na questão do investimento. O que eu estou investindo com a cidadania italiana? Eu estou investindo na minha família, eu estou investindo nos meus filhos, eu estou investindo em mim, estou investindo nos meus netos. Então, a cidadania italiana traz esses enormes benefícios. Então, no caso aí, né? Tenho todo o processo, sai a cidadania, meus filhos, automático, não preciso fazer o processo deles. Se forem filhos menores, você pode ou anexar junto no processo, sem custo nenhum. Inclusive, filhos menores, menores de 18 anos, são gratuitos no processo que nós fazemos. Então, assim, se você quiser fazer a cidadania para você, os seus filhos são uma cortesia, entende? E sim, se você já possui cidadania italiana e tem um filho, você pode anexar a certidão dele no portal do Consulado Italiano de São Paulo, enviar a certidão para eles traduzida e apostilada, nós fazemos esse serviço, e a cidadania italiana dele é reconhecida automaticamente. Muito bom. E aí, essa questão específica é o que a Lúcia pergunta aqui, né? Tradução dessa documentação, né? Porque o processo é todo em italiano. Sim, sim. Né? Bom, atualmente nós temos grandes parceiros, tradutores públicos juramentados, tanto no Brasil quanto na Itália, para fazer essa tradução para vocês. A Imigrato possui esses parceiros. Porque cada documento desse é acompanhado de uma tradução. Isso, sim. Cada certidão brasileira tem que ser acompanhada da tradução juramentada, que é feita por tradutor público. Perfeito, né? Tudo isso tem aí os seus selos, carimbos de reconhecimento, toda aquela burocracia característica para comprovar que é um documento válido. Sim, isso mesmo. Muito bom. Miguel também aí parabenizando pela temática e perguntando aqui, não é, a respeito dessa questão específica aí da duração, dos tempos e dos processos, não é? Que um amigo acabou tentando, né, o processo de residência lá e etc, mas ele alerta por uma questão também assim, você tem tempo mínimo e tempo máximo, né? E às vezes as pessoas se programam, inclusive financeiramente, para o tempo mínimo. Sim. E não sai, né? Demora um pouquinho. Então sempre ter aí a perspectiva do tempo máximo. Isso, sim. Bom, o processo administrativo, ele pode ser feito em qualquer cidade da Itália. Se você escolher Roma, Lucca ou Milano, você vai enfrentar um tempo maior, porque são muitos brasileiros e pessoas descendentes de italiano tentando fazer o processo. Eu aconselho sempre escolher uma cidade pequenininha, que aí não tem muitos brasileiros tentando a cidadania italiana e o processo corre mais rápido. E toda cidade que tenha lá uma estrutura jurídica, sim, sim, está apta para fazer. Sim, normalmente todas as cidades dá para fazer o processo de cidadania italiana a partir do Comune, que seria a prefeitura, equivalente à prefeitura aqui em Batatais. Muito bom. Então aí uma ótima dica aí para entender esse processo.
A Rafaela, né, está colocando uma temática interessante aqui e que foi muito divulgado, não é? De pequenas cidades, de pequenas comunes aí, vendendo imóveis a um preço, né, a €1, etc. Sim, e tal, sim. né? Em função de terem poucos habitantes, de ser inclusive um incentivo, né? É lógico que é um chamariz, né? Você vai ter toda uma burocracia e um custo nisso aí, né? Não é nada tão fácil assim. Sim, sim. Realmente não é, facilitado pegar uma casa de €1. Eu também gostaria de comprar essa casa por €1, mas eu realmente não faço ideia da burocracia que isso envolve. Exato, né? São imóveis É bem mais históricos, complicado. né? Que tem que ser restaurados, tem um custo todo aí, Isso. né? E o custo da burocracia local também aí, né? De se fazer. Então, cuidado aí com essas propagandas. Muito cuidado mesmo. Né? Tem que se ter aí um fôlego extra financeiro para isso. Rafael aqui também, né? Qual que é o ponto de partida, Leonardo? Olha, né? Fui lá, procurei vocês, tenho lá a documentação minha, dos meus pais, sei o nome do meu bisavô, né? Do meu avô. É isso, a partir disso vocês conseguem rastrear. Sim, sim. Nós pegamos os dados que você possui e começamos a emitir as certidões inteiro teor. Eu mesmo faço esses requerimentos. Com as certidões em mãos, a gente faz aquela análise detalhada para ver se tem erros nos registros. E a gente opta por retificar, se houverem erros graves, ou seguir com o processo. Se tiver tudo certinho, a gente fecha o contrato. Vocês recebem o vinho da Vina Truá ou do Empório Santana, que é a mesma dona. E a gente dá seguimento no processo. As etapas são fechamento do contrato, tradução juramentada, apostilamento de AIA, que eu faço no cartório JK, em Brasília, o protocolo do processo no tribunal competente italiano, a sentença, o trânsito em julgado e logo depois a transcrição dos registros civis. O que é essa transcrição? O comune de nascimento do seu antepassado italiano, por exemplo, o meu é Colônia Vêneta, lá no Vêneto da região da Itália. No meu processo, a minha certidão de nascimento, o comune de Colônia Vêneta vai receber minha certidão de nascimento e vai transformar em certidão de nascimento italiana. Então, vocês terão 2 certidões de nascimento no mundo, que é aqui no Brasil e na Itália. É como se vocês fossem italianos registrados no exterior, no caso aqui no Brasil. Lucas, não é, parabenizando aqui pela temática da entrevista, diz que sempre teve curiosidade nessa questão da origem. Ele diz que não tem muito interesse na cidadania e pergunta se vocês também fazem apenas o serviço de pesquisa. Pesquisa, sim. Sim, Lucas, a gente faz, você apresenta os dados, os dados que você possui da sua família e nós cuidamos da pesquisa para você, sem problema nenhum. E você não precisa dar seguimento na cidadania italiana, a gente apresenta somente a pesquisa. Muito bom. E também é interessante isso, né? Muitas pessoas não têm essa preocupação assim, não vou viajar, não vou para a Europa, não penso em me estabelecer lá, mas quero conhecer a origem da minha família. Isso é bacana também. Sim, sim. Atualmente nós contamos com a parceira Gisele também, que busca certidões italianas. Então, a gente pode emitir todas as certidões somente para guardar de recordação da sua família, desde o italiano até você. Isso é muito legal também, né? Ter a cópia dessa documentação. Sim, a gente pega os originais. Por exemplo, a cópia do registro desse do registro original lá na Itália, com a nossa parceira Gisele. Muito bom. E isso eu acho incrível, né? De fato ter esse histórico, né? Sim. A gente acaba perdendo um pouco dessa questão ancestral, não é? E muitas vezes através da pesquisa, sabendo o nome, etc., e hoje com internet, com redes, etc., dá muitas vezes até para saber se o sujeito fez parte de algo interessante no país, na cidade específica, e de ter origem específica. Muita gente, em especial aqui, sabem da grande região, né? Veio da região X da Itália. Mas com essa documentação você consegue ter um pouquinho mais, inclusive, de especificidade. Sim, sim. Nós também até possamos mesclar a viagem para a Itália e a pesquisa genealógica.
Eu gosto de falar que essa viagem chama Caminho Inverso, que é você visitar a cidade de nascimento do seu antepassado italiano. Então nós, da Imigrato, realizamos a pesquisa e a agência Paula Tour monta o roteiro para você visitar, conhecer o local de nascimento do seu antepassado italiano e também outros antepassados italianos, as cidades dele no Vêneto, em qualquer região da Itália. Muito bom, muito bom. E o bacana disso é justamente, né, como você coloca, muitas vezes fazer esse caminho de volta, e eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram histórias, né, que a família contava, Sim, né, sim. que esse imigrante contava a respeito da sua região, da sua cidade, Sim. e talvez poder vivenciar um pouquinho disso, eu acho que deve ser Exatamente. fantástico. É uma emoção muito grande, tanto pegar a certidão de nascimento do seu antepassado italiano em mãos, como também visitar o local de nascimento dele, saber o local que ele vivia. Sabe? Isso é de uma grande emoção mesmo. Você fez esse processo de conhecer a tua origem familiar de lá, Ainda não, eu tô previsto para eu fazer isso em março. de fazer a viagem. Isso, a viagem Mas- de caminho inverso. Isso, mas toda a parte de documentação, de conhecer esse trâmite Sim, sim. da sua família, Sim, alguma coisa surpreendeu no sentido assim, olha, falavam que era assim, tinha umas diferencinhas aqui, ou não? Então, o meu avô ele sempre falou que que o avô dele, meu trisavô, era italiano, mas não. Eu pesquisei e eu vi que o pai do meu trisavô, meu tetravô, casou na Itália com uma italiana chamada Maria Guaraldo e ela veio grávida no navio. Aí, eles chegando aqui, 2 meses depois, o meu trisavô nasceu. Como eles falavam italiano, o meu trisavô ele sempre falava pro meu avô que ele era italiano, mas não. Ele nasceu aqui no Brasil e foi registrado aqui. Isso foi muito legal. Mas assim, na minha família, eu já fui até a data 1402 de pesquisa genealógica. E isso é possível para você também. Se você quiser, tiver interessado em fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda, quer ir antes de 1820, 1800 e tanto, isso é possível. A pesquisa genealógica não tem limite. Ela só tem limite quando acaba os registros. Perfeito, perfeito. E isso eu acho interessante também, né? O que a gente comentava aqui, que um dos espectadores até pontuou, né? Das pessoas que quiserem pesquisar essa origem, né? Sim, sim. E que, como a gente colocou, né? Que muitas vezes ultrapassam esse perfil da Itália, Sim. que, de novo, né? Da Europa, a Itália sofreu muita migração e é um país relativamente com a população novo, se comparado a outros da Europa. E a Europa em si teve muitas movimentações populacionais, né? Exatamente. Então, assim, com a pesquisa genealógica, a gente pode até ver antepassados seus, alemães, austríacos principalmente. Isso é possível. Rui também parabenizando aqui, né? Acho muito interessante. Sempre ouvi histórias do bisavô a respeito dessa origem italiana, da região de Lucca, ele coloca aqui, e pontua justamente isso, não é? Da importância das pessoas optarem, pelo menos para pesquisa, né? E conseguirem conservar os documentos dessa história, porque muitas vezes também um vai contando para o outro e vai alterando essa história e ela acaba se perdendo Sim, sim. por não ter uma fonte confiável, por só depender da memória. Exatamente. Então é por isso que a gente documentando isso, a gente fixa a história verdadeira da família. Então assim, como você comentou, é muito comum pessoas ouvirem histórias que foram passadas de geração para geração e ela foi se perdendo. Daí essa documentação a gente resgata a história original e física, para vocês comprovarem para os seus outros familiares e também guardar eternamente para as gerações futuras. E é bacana isso, como às vezes, né, esse telefone sem fio de um contar a história para o outro altera completamente a situação, Sim. não é? Mas ao mesmo tempo também é bacana de se ter essa possibilidade da documentação correta. O Matheus, não é, perguntando a respeito, você estava falando a respeito desses registros aí, né, que remontam a 4 séculos antes aí, de documentação disso, né? A maior parte é da igreja, como é que funciona? Sim, antes de 1870 é tudo batismo, ou matrimônio religioso.
Antes de, acredito que 1700, é somente batismo, não havia nem o registro de matrimônio. Uhum. Então aí batismo é o documento-chave. Sim, o batismo sim. Né? E a Itália preserva muito isso, não é? E a Europa, de certa forma, também como um todo, tem um registro gigantesco disso, de preservação de documentos. Sim, sim. A Itália, ela investe muito na preservação histórica do país. Então, os documentos, eles são muito bem conservados, até porque hoje nós temos acesso a eles. E cada vez mais a Itália anda modernizando nas digitalizações desses registros para facilitar para a gente, para nós que somos pesquisadores, para entregar essas pesquisas para vocês. E isso foi o que deu o salto nos últimos anos, né? Porque antigamente a pesquisa era física, né? O sujeito tinha que ir lá no arquivo e procurar o documento. Hoje não, né? Boa parte dessa documentação está digitalizada. Eu diria que uma pequena parte está digitalizada porque há muitos documentos, mas a gente procura tanto nos digitais quanto nos físicos. E cada vez mais há mais documentos digitalizados para a gente, para ser mais fácil para realizar a pesquisa. O Rogério aqui colocando, não é, a respeito do que a gente falou anteriormente aí dessas alterações de sobrenome e de erros aí de registro, né, de uma geração para outra. Ele coloca que teve uma dificuldade danada, na verdade o pai teve uma dificuldade danada no passado, e isso foi há 30 anos que o pai resolveu fazer pesquisa, né? Mas assistindo a entrevista aqui tem interesse em retomar, justamente porque acha que hoje está bem mais prático. Sim, absoluta certeza que hoje está mais prático para fazer essa pesquisa. Eu sugiro que você entre em contato conosco pelo celular 16993 27 5693, que é o meu WhatsApp, para a gente dar o start necessário para a sua pesquisa. E eu garanto que com certeza vai dar certo. A Amanda, não é? Perguntando, tem um custo específico para todas essas ações ou cada caso é um caso? Vai depender da profundidade da pesquisa e da documentação de cada um? Cada caso é um caso. Se for pesquisa mais aprofundada, mais complicada, mais complexa de fazer, o custo ele leva um pouquinho. Mas assim, não é um custo exorbitante, não é nada acessível. Até porque a gente facilita com um pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. Agora, para o processo via judicial de cidadania italiana, muitas pessoas acham que o processo de cidadania italiana é muito caro. Mas não. O processo via judicial pode entrar vários requerentes da família. Qual que é a consequência disso? A divisão dos custos. Eu tenho famílias que estão pagando cada requerente em torno de R$2.000. Então, isso para uma cidadania italiana com todos esses benefícios de liberdade geográfica é muito barato. Porque e também colocou a família toda num pacote só. Exatamente. E também tem a opção de 12 vezes com juros no cartão. E que facilita mais, deixa mais acessível o processo. Então, qualquer pessoa descendente italiano pode fazer. Muito bom. Eu achei interessante as pessoas terem a dimensão disso, né? Até para se interessar. E como você coloca, né? Às vezes o pacote ajuda, né? Olha, tem um grupo de primos na família, né? Vamos fazer todo mundo junto. Exatamente. Nós até aconselhamos que chamem primos até que distantes. Qualquer pessoa que tenha vínculo com o seu italiano, pode ser primo distante, pode ser primo de, entre aspas, quinto grau, pode entrar no processo. E isso é muito benéfico, porque todos vocês dividem todos os custos. Custos com tradução juramentada, custo com emissão de certidões interoteor, custo com a emissão de nascimento do italiano, todos os custos, honorários advocatícios, custos processuais. Isso deixa o processo muito, muito, muito barato. Então, novamente, peço que vocês entrem em contato para a gente destravar tudo isso, seja na parte financeira, na parte de pesquisa genealógica, para a gente dar o start necessário para a sua família e também para o futuro da sua família. Então, o meu celular é 16 993 27 5693. Muito bom. A Mariana aqui, não é? Colocando, né, que não sabia dessa questão do processo conjunto, não é? Achou bem interessante. E colocando isso, né? Olha, todos que tenham
antepassado X Isso, italiano, sim. né? A partir da origem dele, não importa, né? Pode ser o avô, o pai, a mãe, os netos, todos num pacote Exatamente. só de processo. Uhum. Por exemplo, a pesquisa genealógica é até importante para isso. Por exemplo, eu e você não somos primos, até onde a gente sabe. Agora, eu faço uma pesquisa genealógica e descubro que você, muito distante, tem o mesmo antepassado italiano que eu. Nós podemos entrar no mesmo processo de cidadania italiana. Nós precisamos somente comprovar que vocês todos possuem um italiano em comum. De resto, vocês podem entrar no processo em conjunto. E isso é muito benéfico pela divisão dos preços. Muito bom. A Natália aqui perguntando se vocês têm rede social. Sim, sim. Nosso Instagram é @imigratoassessoria com 2 M's. Muito bem. Eu quero agradecer pelas dicas aqui, Muito pela obrigado, aula. Luciano. Esperar realmente aí que mais pessoas se interessem aí conhecer suas origens, aquelas que têm interesse aí num passaporte, né, italiano, né, que façam todo o processo, e fica sempre o convite aqui para participar conosco. Luciano, muito obrigado para todos que acompanharam. E ficou aqui o convite. Você que é pai, avô, pense no futuro da sua família. Veja se a cidadania italiana será um investimento bom, que com certeza é. Atualmente a cidadania italiana é um enorme investimento, tanto para a vida pessoal, principalmente para a vida dos filhos. Eu agradeço a atenção e vamos lá. É isso.